Fala galera, tudo bem com vocês? De volta aqui para falar sobre um tema já bem legal, você já vai saber o que é. Mas antes da gente começar, já sabe, deixa aquele like aí. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal. Nos ajude, fortaleça o nosso trabalho. Compartilha esse vídeo, tá? Nos grupos que você tá, compartilha aí, nos ajuda compartilhando. E a você que é a primeira vez que está chegando no nosso canal, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Edu. E a gente tem aí levado um pouco de palavra, um pouquinho de ensino, um conteúdo bem legal para você. Então, você que ainda não é inscrito, se inscreve aí. Você que já me acompanha aqui não é inscrito, se inscreve aí. Você que já é inscrito, me acompanha, compartilha esse vídeo, deixa o seu like, tá bom? E nos ajude aí a crescer, beleza? Vamos lá pro vídeo, que a gente tem um tema bem legal para trabalhar hoje. E esses dias, né? Antes do Natal, eu tava vendo, antes do Natal agora de 2021, né, antes da virada de ano, eu tava vendo algumas publicações da gente falando do Natal, sobre o nascimento de Jesus, falando sobre vários temas. E diante da questão do nascimento de Jesus e desses temas, o que que acontece? A gente tava vendo ali, né, algumas temáticas que o pessoal começou a botar nas redes sociais e me chamou a atenção para uma coisa que botaram num site. Eu vou tentar trazer para você aqui embaixo, na descrição, aqui no vídeo, vai aparecer aqui no cantinho. É uma matéria que dizia que Jesus foi refugiado, que fala algumas coisas tentando vitimizar Jesus, eu até posso dizer isso, vitimizar Jesus, colocando Jesus numa posição de apenas homem, em que ele foi apenas homem e vítima de uma sociedade cruel, que ele foi marginalizado e etc. Um discurso totalmente político partidário mesmo, ideológico, esquerdista, que não tem nada a ver com o Jesus real, o Jesus dos evangelhos, o Jesus da Bíblia, o Jesus da palavra de Deus. Esse Jesus que está contido aqui não é esse Jesus que foi dito nessas tantas aí matérias sobre esse Jesus, sobre o Natal. E dizer mais ou menos que você está comemorando o Natal, um aniversário, o nascimento de um refugiado, vítima de tortura, não sei o quê. Só que tentar politizar Jesus é um erro, porque o Evangelho de Jesus, ele nos ordena a nos envolvermos com a política e respeitar as autoridades, obedecer e nos submetermos às autoridades. Sim, a Bíblia nos ordena isso. A Bíblia diz que é Deus quem constitui os reis, os governantes, e a Bíblia nos alerta a nos submetermos e orarmos pelas nossas autoridades. A Bíblia não nos chama a simpatizar politicamente com eles. É opcional se eu quiser fazer isso. A palavra de Deus ela me deixa livre. Se eu quiser simpatizar com a autoridade ou não, se eu sou de político A, B ou C, se eu não sou de nenhum, eu tenho livre gestão para isso, segundo o livre-arbítrio, a livre gestão que me é dada pela palavra. Mas a Bíblia, ao mesmo tempo, ela me chama a entender que Jesus está além disso, que Jesus não tem nada a ver com isso. E a você que talvez é de um lado político que vai me assistir, você pode até discordar, mas o que eu quero dizer a você é que, independente do lado político que você apoie, Jesus não não foi, na verdade, um simples cara comum, um simples cara refugiado. Não adianta vitimizar Jesus ou tentar adequar ele a uma ideologia. Jesus também não foi aquele cara moralista, conservador, durão, não. Porque Jesus quebrou padrões da época, da sua época. Os padrões conservadores da sua época ele quebrou. Mas, ao mesmo tempo, Jesus não era aquele cara vítima da sociedade. Jesus é Deus. Se a gente compreender quem é Jesus, que ele é o próprio Deus e o que ele veio fazer aqui na Terra, a gente vai parar de comparar ele com essas ideologias que estão aí rodeando o mundo. Entenda bem isso. Jesus não é isso. Jesus vai além dessas ideologias, tá certo? Jesus vai muito além disso. E alguns textos que eu tenho para trabalhar com você nesse vídeo, o primeiro tá bem aqui em Êxodo 32, 35, que vai falar um pouquinho sobre isso. Sobre quem é Jesus, como é que Jesus se apresenta lá no Velho Testamento. E lembre para você bem aqui esse texto, né? Em Êxodo 32, 35. Cita aqui umas coisas que Deus fazia lá no Velho Testamento. No versículo 35 de Êxodo, diz o seguinte: e assim falou o Senhor, no 34 e no 35. Vai agora, conduz esse povo
para onde tenho dito, eis que o meu anjo dirá diante de ti, no dia da minha visitação, visitarei neles no seu pecado. E assim feriu o Senhor o povo, porquanto fizeram bezerro de ouro que Arão tinha feito. Nesse episódio aqui, o povo de Israel está ali ao pé do Sinai, enquanto Moisés estava no Sinai, recebendo os 10 mandamentos, recebendo as leis de Deus. O que acontece? O povo, ansioso e não sabendo esperar aquilo que Deus tinha, o povo cria para si um ídolo, um bezerro de ouro, e diz, foi esse ídolo que nos libertou do Egito. E o povo começa a fazer uma festa em honra àquele bezerro de ouro que eles tinham construído. E Deus se ira com aquilo, porque Deus vai dizer um pouquinho antes, né? Quando Deus dá as tábuas do testemunho para Moisés. Deus diz, olha, bem aqui, quando ele dá as tábuas do testemunho, né? Para Moisés, lá no capítulo 20 de Êxodo, ele vai dizer, olha, não terás para ti outros deuses, né? Ele diz, olha, não... Ele diz aqui no Êxodo 20, no Êxodo 23, versículo 3, não terás diante de ti outros deuses senão a mim, não farás para ti imagem de escultura nenhuma, nem semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, não te curves a elas, nem sirvas, porque eu sou o Senhor seu Deus, zeloso. Até a terceira geração aborreço daqueles que me aborrecem, faço misericórdia em milhares aos que amam e guardam os meus mandamentos. Ou seja, se Deus está dizendo para não fazer algo e o povo vai e faz, o que Deus faz? Deus se ira. E a Bíblia diz que Deus fere aquele povo e mata aquele povo. E sabe um segredinho que eu tenho para você? Esse mesmo Deus aqui, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Como é que ele vai se apresentar, esse Deus? Ele se apresenta em 3 pessoas distintas, a Trindade. Isso aqui eu não vou entrar nesse vídeo em mérito da Trindade, eu não vou falar sobre Trindade nesse vídeo. Eu quero falar sobre uma pessoa da Trindade, que é o Filho, que é Jesus. E a Bíblia nos aponta que Jesus é o próprio Deus. Também não é um mérito que eu vou discutir para você, a divindade de Jesus. Não vou entrar nesse detalhe aqui, porque eu sei que você vai pesquisar, eu sei que você já é um conhecedor, e se você não conhece, eu indico que você leia alguns livros como João, e leia o livro de Hebreus, que você vai entender um pouquinho sobre isso. Leia Colossenses também. E leia Filipenses, são livros que tratam sobre a divindade de Jesus, quem é o próprio Jesus. Isaías também. E você vai entender que Jesus é o próprio Deus, segundo nossa crença cristã, tradicional, nossa crença do verdadeiro cristianismo. Nós cremos que Jesus é o próprio Deus encarnado, que se faz homem, o verbo que se faz carne e vem à terra. E se esse Deus é o mesmo Deus daquela época, que feriu pessoas porque elas não acreditavam nele, porque elas foram idolatrar deuses que não eram ele, como é que eu vou chegar e vou dizer que esse Jesus era uma vítima da sociedade, que esse Jesus era um Jesus coitadinho, refugiado, é que era um Jesus vítima de tortura, de opressão, oprimido pelos romanos, pela sociedade da época, que andava com a galera marginalizada? Beleza, Jesus andou e pregou o evangelho, não só para a galera marginalizada, mas para todas as esferas da sociedade. Se você vê Nicodemos, que vai até Jesus perguntar sobre o novo nascimento, Jesus fala sobre o novo nascimento para Nicodemos. Ele era um cara de alta condição, Zaqueu se entrega para Jesus, Zaqueu era rico, era de muitos bens e muita posse, era um governante político da época, um banqueiro da época, publicano. Era um cara que mexia com contabilidade e finanças da época, era uma espécie de banqueiro que cobrava impostos, e ele era um cara muito rico. Se você for perceber, os fariseus que iam até Jesus eram homens de alta importância e de alta sociedade. Os romanos, o centurião romano, a quem Jesus cura o seu filho, algumas traduções vão dizer que é o seu empregado. E quando Jesus cura aquele rapaz, o centurião romano crê em Jesus, aquele centurião crê em Jesus, e aquele homem era um chefe da guarda romana, da guarda pretoriana. Ele trabalhava para César, era um general do exército romano. Era um centurião do exército romano, comandante de uma unidade do exército romano. E ele crê em Jesus, e Jesus cura o seu servo, o seu filho, como algumas traduções aí vão divergir sobre isso. Você tem na esfera de quem cria em Jesus mulheres, como Joana. Segundo cita alguma da Bíblia das mulheres que acompanhavam Jesus, Joana era a mulher de Cusa, o procurador de Herodes, o procônsul de Herodes. Era um homem de alta posição e que a sua mulher sustentava financeiramente o ministério de Jesus.
Você tem um Jesus que não andava só com os pobres marginalizados ou só com os não-judeus, mas você tem um Jesus que amava e andava com todos, independente da sua posição ou da sua classe social. Você vai ter novamente lá em Levítico 10, um pouquinho caminhando depois de Êxodo. Você vai ter em Levítico 10, novamente. Jesus vai falar um pouquinho também Deus vai falar um pouquinho também sobre esse caráter de Deus no Velho Testamento. E algumas pessoas se espantam e dizem, mas Deus matava pessoas. A verdade é, querido, que Deus é um Deus de justiça, Deus é um Deus justo, em que ele trata conforme o castigo, conforme o pecado, ele castiga conforme o pecado. Então, para Deus não há acepção de pecados. Diz aqui, e os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário, puseram nele fogo estranho perante o Senhor, trouxeram fogo estranho perante Deus. E então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e eles morreram perante Deus. Deus traz fogo, Deus consome eles queimados, porque eles são queimados vivos. Eles morrem queimados vivos ali. Como assim? Eles vão oferecer fogo estranho para Deus, porque eles ofereceram um incenso que vinha de altares pagãos. Eles oferecem isso para Deus. Fogo estranho perante o Senhor, nos incensários. E Deus se ira com aquela falta de consideração com a liturgia que ele tinha estabelecido para Moisés. E aí vai dizer novamente em Mateus 16, de 16 a 20, novamente, quem é esse Jesus? Para a gente entender um pouquinho. Mateus 16, de 16 a 20, vai dizer o seguinte: e Simão Pedro respondeu dizendo, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus disse, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. E aí ele vai terminar, falando sobre as portas do inferno prevalecendo sobre a igreja, que sobre aquela pedra estabeleceria a igreja. Isso aqui é outro assunto. Mas o que Pedro fala sobre Jesus? Revela quem é Jesus. Ele é o Cristo, filho do Deus vivo. Ele é o próprio Deus. Em João 1,14, que é um texto também bem conhecido para nós, João 1,14, ele diz o seguinte: e o verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele é o verbo que se fez carne. O que a Bíblia está dizendo aqui nesses textos que eu estou trazendo para você? Que Jesus não era um cara legal da época, que amava todo mundo, era gente boa com todo mundo. Não, a Bíblia vai dizer em Isaías que ele foi rejeitado e menosprezado. Sim, de fato foi. Mas Jesus não foi uma vítima de tortura, não. Ele se deixou morrer para que a galera que fala essas besteiras aí, eu e você e todos nós tivéssemos vida eterna. Aquela tortura que ele sofreu era para ser nossa. E o mais engraçado é que essa galera que fala que Jesus foi vítima de tortura, que Jesus era coitadinho, é uma galera que zomba do evangelho, é uma galera que apoia a zombaria com o evangelho, é uma galera que apoia a profanação do evangelho, e é uma galera que bate palma para quando o nome de Jesus ele é profanado e blasfemado e zombado no meio do que chamam de humor, liberdade religiosa. Que liberdade é essa que você zomba da religião do outro e debocha da religião do outro? Isso não é liberdade religiosa, querido. Isso é preconceito e perseguição. No mundo hoje, milhões de cristãos são mortos todos os dias por um motivo: por amarem a Jesus, por serem cristãos. Segundo dados, não sou eu que digo, mas há portas abertas e dados internacionais de agências que trabalham com refugiados no mundo. São pessoas que morrem em prol de um evangelho. Não é um Jesus coitadinho, é um Jesus poderoso, um Jesus vivo, que deve ser temido, honrado, respeitado e amado. Não é aquele Jesus cara legal, cara bacana, que era paz e amor, não. É um Jesus que ele mesmo diz lá em João: eu vim para trazer, lá em Mateus, nos evangelhos, em João e nos demais evangelhos, eu vim para que vocês tenham a espada, eu vim trazer a espada, eu não vim trazer a paz para vocês, eu vim trazer a espada. E a espada é isso aqui, que fere o nosso caráter, muda o nosso caráter, muda a nossa vida. Isso aqui, Não é aquele cara legal que veio passar a mão na cabeça do pecado das pessoas, não, mas é aquele cara que sabe ser justo, aquele cara que é justo, aquele Deus que é justo. É um Deus vivo. Não era um coitadinho refugiado, não. É um Jesus que se deixou morrer. Ele não foi morto.
porque ele era um líder político revolucionário. Ele se deixou morrer porque ele é um Deus de amor, que amou eu e você, sendo nós pecadores. Beleza? Deus abençoe sua vida, tamo junto e até o próximo vídeo, beleza?